Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Júlio de Desenho Geométrico. Hoje nós vamos retomar a nossa discussão sobre o cálculo de áreas e, nas últimas semanas nós havíamos visto a área de duas figuras elementares, né? Eram elas os retângulos, então um retângulo de base A e altura B, ele tinha a área dada por a base vezes a altura, né? Na verdade eu vou chamar a base de B e a altura de A. Então, a área dele era dada por base vezes a altura. E nós havíamos visto também um triângulo qualquer, de altura H, base B. Então, lembrando que aqui tem que ser a altura do triângulo, né? Então, a área do triângulo era igual a base vezes a altura dividido por 2, certo? Então, isso tudo essas duas eram fundamentalmente as principais áreas que nós tínhamos estudado, são os blocos de construção que vamos usar para determinar a área de outras figuras. E por que são importantes, né? Porque eu queria que vocês aprendessem bem a calcular a área dessas figuras e dessas figuras. Porque todas as outras figuras geométricas podem ser divididas em triângulos ou em retângulos. Eu vou mostrar para vocês como um exemplo o trapézio. Se eu tenho um trapézio, o que é um trapézio, aliás? Um trapézio é uma figura que tem 4 lados, certo? Sendo que 2 deles são paralelos e 2 não necessariamente são. Desse jeito. Então, aqui eu tenho uma base grande, aqui eu tenho uma base pequena, né? Um lado grande e um lado pequeno. E eu tenho esses outros lados do meu trapézio. Na verdade, eu vou chamar cada um de A, B, C, D. Então, isso é um trapézio, é um quadrilátero desse jeito. Como é que a gente faz para determinar qual é a área de um trapézio, né? Bom, nós podemos notar que o trapézio pode ser dividido dessa forma em 2 triângulos. Nós temos um triângulo aqui e um triângulo aqui. O triângulo menor, eu vou falar que ele tem essa base menor. Eu vou chamar de... Esse é o A, né? Mas eu vou chamar de Bzinho. Então, eu vou apagar aqui esses lados só para a gente não se confundir. O triângulo maior, eu vou dizer que ele tem uma base maior. Eu vou chamar de Bzão. Agora, vale notar que a altura dos dois é a mesma. Afinal de contas, desse triângulo aqui de cima, a altura é essa altura aqui, que é a altura do nosso trapézio. E desse triângulo aqui de baixo, a altura é essa altura aqui, que é a altura do nosso trapézio. Bom, se vocês notarem, por se tratarem de retas paralelas, e como o ângulo formado entre a altura e as bases é o mesmo, isso significa que essas duas alturas têm o mesmo valor, certo? Mais pra frente a gente vai aprender a fazer essa construção com compasso e régua. Esse vídeo é para vocês entenderem o porquê de aprender essas coisas e qual é a utilidade disso. Então, olha, a área do trapézio é igual à área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. Bom, a área do triângulo 1, então a área do trapézio vai ser a área do triângulo 1, que é igual a Bzinho vezes H dividido por 2, mais a área do triângulo 2, Bzão vezes H dividido por 2, desse jeito. Certo? Que eu posso reescrever como simplesmente eu posso colocar esse fator aqui que é comum em evidência, certo? E o que sobra aqui vai ser a base menor mais a base maior vezes a altura, aqui em evidência, tudo isso dividido por 2. Então, isso aqui é a área de um trapézio. Olha só que interessante. Então, nós descobrimos a área de uma figura usando um conhecimento que nós já tínhamos, simplesmente manipulando o desenho. Então, em DG, a gente vai aprender a fazer esse tipo de manipulação para poder, mais para frente, calcular as áreas dessas figuras. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é se eu tenho um hexágono regular. Então, no meu hexágono regular,
onde todos os lados valem a mesma coisa, né? Em figuras regulares nós temos isso. Vocês já sabem desenhar o hexágono regular. Nós podemos dividi-lo também em triângulos da seguinte forma. Eu traço retas que unem os vértices. Essas retas são chamadas de diagonais da figura, tá? Assim. E aí nós temos 6 triângulos que são equiláteros. E nós vamos mostrar também, usando o desenho geométrico, que esses triângulos são equiláteros. E aí basta calcular a área de um triângulo equilátero, que nós já vimos na nossa aula sobre áreas de triângulos, e multiplicar por 6. Então, a área do hexágono regular vai ser igual à área do triângulo equilátero. Eu não sei se vocês se lembram, mas a área do triângulo equilátero era igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Né? Como eu tenho 6, basta multiplicar isso aqui por 6. Então, a área do hexágono, de um hexágono regular, deve ser igual a L ao quadrado, raiz de 3. Bom, o 4 e o 6 eu posso simplificar, né? Dividindo o 6 e o 4 por 2. Então, L raiz de 3 vezes 3 sobre 2. Essa aqui é a área do nosso hexágono regular. Eu posso fazer isso com definitivamente qualquer polígono, porque qualquer polígono pode ser decomposto em triângulos. Eu vou mostrar para vocês que qualquer polígono pode ser decomposto em triângulos. Se eu fizer um polígono qualquer, eu vou fazer a mão livre, aqui um polígono, sem me preocupar muito com qual polígono é. Bom, dá para ver que é um hexágono, mas basta pegar um ponto interno a ele e unir esse ponto aos vértices do meu polígono, que pronto, eu decompus ele em triângulos, né? Uma outra forma de fazer isso seria também, sem precisar de um ponto interno. Ponto interno só mostrei porque, é claro, sempre todo polígono tem ponto interno. Outra forma de fazer isso seria encontrando aqui algumas diagonais e decompondo ele em triângulos, tá? Mesmo que sobre um pequenininho no centro, ainda é um triângulo. Por isso é útil calcular áreas desse jeito. Bom, para a aula de hoje é só isso. Nós iremos desenvolver o assunto na live, tá? Até semana que vem.